Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar mais uma aula no nosso curso de Física Básica 1. O tema da aula de hoje é a função horária do espaço do movimento uniformemente variado, o nosso conhecido MUV. Antes de iniciar a aula, vou pedir para vocês se inscreverem no canal Física para Todos com Eziel Domingos, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar, certo? Então, o que é a função horária da posição? A gente conseguiu encontrar a equação horária ou a função horária da posição para o movimento retilíneo e uniforme nas aulas anteriores. Porém, estamos estudando o movimento uniformemente variado, que é aquele movimento que temos aceleração, certo? Então, dessa forma, como é que fica a função horária da posição para esse tipo de movimento? E o que é essa função horária da posição? Essa função, ela nos diz como a posição de um móvel varia com o tempo em um movimento uniformemente variado. Ou seja, a gente vai conseguir achar uma relação entre a posição de um objeto com o tempo. Como é que o tempo está, como é que a posição está variando com o decorrer do tempo, certo? Então vamos supor uma trajetória reta. Temos esse automóvel aqui. Inicialmente esse automóvel tem uma velocidade inicial v0 e o nosso relógio está marcando o tempo t0 de 0 segundos e a sua posição inicial é S0. Esse móvel começa a se mover com a sua velocidade variando. Nesse caso, a velocidade varia porque nós temos uma aceleração, certo? Então, depois de um certo tempo t, o nosso objeto, o nosso móvel, o nosso automóvel, vai estar na posição S, com a velocidade v final, que eu estou chamando de v. Então eu pergunto, como é que eu posso expressar essa posição final S com relação ao tempo? Eu fiz isso para o movimento retilíneo uniforme. Agora vamos fazer para o movimento uniformemente variado, onde eu tenho aceleração, certo? Então vamos usar a representação gráfica desse movimento, visto nas aulas anteriores, da velocidade pelo tempo. A gente viu que esse gráfico é uma função do primeiro grau, ou seja, é uma reta crescente ou decrescente. Nesse caso eu estou adotando a reta decrescente e estou chamando que a aceleração é maior que zero. Ou seja, quando o tempo é zero, inicialmente a gente viu que a velocidade é v0, ou seja, a velocidade é v0 para t igual a zero. E para t, um certo tempo t, a gente falou que a velocidade é v, certo? Que está marcado aqui, v. Então, eu vou tentar deduzir, vou mostrar para vocês como a gente chega nessa função horária da posição, fazendo e calculando a área desse gráfico aqui. Então vamos lá. Sabemos que a área desse gráfico, a área do gráfico da velocidade pelo tempo, nos dá o que? A variação da posição. Ou seja, se eu calcular a área de qualquer gráfico VT, de um gráfico de velocidade pelo tempo, eu vou ter o meu delta S, certo? Então, vamos calcular isso aqui. Mas sabemos o que, gente? A gente viu na aula anterior que no movimento uniformemente variado, a nossa velocidade média seria quem? Seria a média aritmética das velocidades, certo? Ou seja, a velocidade média entre 0 e t vai ser a velocidade em 0 mais a velocidade t dividido por 2. Isso a gente viu nas nossas aulas anteriores, que para o movimento uniformemente variado, a gente calcula a velocidade dessa forma, certo? Então, vamos lá, vamos ter em mente esses dados aqui, certo? Ou seja, sabemos que a área que a gente calcula do gráfico nos dá a variação do tempo,
Temos essa informação que a velocidade média é v0 mais v dividido por 2, certo? E temos ainda a função horária da velocidade, que eu vou escrever aqui embaixo. A função horária da velocidade é como? É v, velocidade final, que é igual à velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo, certo? Essa equação já é conhecida por nós. Então eu vou iniciar essa dedução da função horária da posição calculando o gráfico, a área desse gráfico aqui, dessa região em vermelho. Então como é que será essa área aqui? Essa região é um trapézio, certo? Vou desenhar esse trapézio da seguinte forma aqui, ó. Vou desenhar ele aqui, onde esse lado menor aqui é o nosso V0, nosso lado maior é o nosso V, e esse comprimento aqui que a gente chama de altura é T, certo? Então aqui é V0, aqui é V e aqui é T. E vamos calcular essa área aqui. Como é que se calcula a área de um trapézio, gente? É base menor, V0, mais base maior, V, vezes a altura, que é T, dividido por 2, certo? Dividido por 2. Então, sabemos o que ainda, como a gente viu aqui, que a área é igual à variação da posição, certo? Então vamos escrever o que? Tudo isso aqui é igual à variação da posição, porque também é a área, tá? Então o nosso ΔS é igual a V0 mais V vezes T dividido por 2, certo? Só que vamos observar o seguinte, que a gente pode expressar essa velocidade aqui, essa velocidade final, usando essa equação aqui, certo? Podemos substituir aqui o que? V0 mais AT. Então vamos fazer isso. Variação da posição ΔS é igual a V0 mais... Quem é o V? É o V0 mais o AT, tá? O nosso V. Vou escrever em vermelho para ficar destacado. O nosso V0 é... O nosso V, no caso, é V0 mais AT, certo? Vezes T dividido por 2, certo? Então vamos continuar esses cálculos aqui. V0 mais V0 dá 2 V0, né? Então vai dar 2 V0 mais A vezes T vezes T, tudo isso dividido por 2, certo? Logo, o que vamos ter? Esse T vai multiplicar o 2V0 e o AT, por conta da propriedade distributiva. Isso quer dizer o quê? Que o meu ΔS é o que? É posição final menos posição inicial. É igual a... Eu posso fazer o seguinte, posso dividir essa fração aqui em duas, da seguinte forma. Eu posso fazer assim, eu tenho 2V0 mais A vezes T, tudo isso vezes T dividido por 2. Quando eu multiplicar, fazer a propriedade distributiva, eu vou ter o quê? 2V0T mais A vezes T vezes T, vou ter T elevado ao quadrado, né? E tudo isso eu posso fazer isso aqui, ó, quebrar em duas, tá? Então, eu cancelo esse 2 com esse 2. Então, vai restar o quê? V0 vezes T mais... Vou escrever isso aqui assim, ó, 1 meio vezes AT quadrado. É a mesma coisa. Em vez de eu fazer A vezes T quadrado sobre 2, eu escrevo 1 meio de AT quadrado. E é o que vai resultar dessa nossa expressão aqui. V0T mais 1 meio
de AT quadrado. Como eu quero expressar a posição final em função do tempo, eu passo a posição inicial, que é conhecida no nosso problema, para o outro lado, e vou ter o quê? Que a minha posição final é igual à minha posição inicial, que eu vou escrever por S0, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E aqui a gente finaliza a nossa dedução da função horária da posição do movimento uniformemente variado, tá? E o que é importante a gente notar nessa equação? Que essa equação nos fornece o quê? Nos fornece a posição final com relação ao tempo, tá? Porque geralmente a posição inicial é um valor conhecido, a velocidade inicial é um valor conhecido e a aceleração é um valor conhecido. Então essa expressão nos fornece a posição final, nos diz como a posição final de um objeto varia com relação ao tempo, como a posição está variando com relação ao tempo. No movimento retilíneo uniforme, a gente viu que essa posição estava variando com o tempo de acordo com a função do primeiro grau, ou seja, linearmente, porque o gráfico da função de um primeiro grau é uma reta linear. Nesse caso, a potência do tempo é o 2, ou seja, a gente pode dizer que essa função horária da posição do movimento uniformemente variado é uma função do segundo grau, tá? Na matemática a gente expressa uma função do segundo grau como, gente? Y é igual a x, não confunda esse a com aceleração, tá? Esse a é uma letrinha qualquer. Ax quadrado mais bx mais uma constante c, tá? Nesse caso, se a gente comparar, o nosso x, que é a variável, seria nosso t, o nosso y seria a nossa posição final, o nosso c, que é a constante, seria a posição inicial, e o nosso b seria a velocidade inicial, e o nosso a aqui seria tudo isso aqui, ó, 1/2 de aceleração, tá? Então, essa é a equação horária da posição do movimento uniformemente variado. O que vocês precisam saber é que ela é uma função do primeiro grau, do segundo grau no caso. Essa é a dedução dela, essa é a cara dela, tá bom? Tenham em mente essa dedução, pratiquem novamente essa dedução que eu fiz e na próxima aula vamos fazer aplicações dessa equação. É importante vocês assistirem às aulas anteriores, gravar essa aula, prestar atenção e focar nos exercícios que serão feitos nas próximas aulas, certo? Tchau, pessoal. Obrigado pela